Bom, gente, posso começar? Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos nessa noite trabalhar, estudar, refletir em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje nós estaremos realizando, portanto, o último encontro do ano na nossa casa. Eu gostaria de agradecer a presença de todos durante o ciclo que está se fechando e aproveitando para convidá-los para, no ano seguinte, nós retornarmos para continuar o estudo do Livro dos Espíritos nas sextas-feiras. Lembrando que ano que vem, o nosso trabalho de sextas-feiras vai passar a ser nas quintas. Então, não teremos mais a reunião de sexta-feira. Então, vocês estão convidados para virem, no caso, que quiserem continuar estudando o Livro dos Espíritos, na quinta-feira, e aqueles que também participam da reunião de quarta-feira aqui na FEAC, a reunião vai passar para a terça. Então, o que era sexta passou para a quinta, o que era quarta vai passar, portanto, para a terça-feira. No mais, tudo como dantes, no quartel de Abrantes. Bom, gente, nessa noite que, então, vai marcar o nosso último encontro do ano de 2016, eu espero que o nosso estudo possa também, além de seguir a programação, ele possa suscitar para todos nós reflexões também em torno dessa etapa que nós estamos completando. Nós, portanto, gostaríamos de iniciar agora, já podemos já partir para a prática. Como sempre fazemos, alguém vindo à casa a primeira vez? A vovó, seja bem-vinda, viu? Obrigado. De Contagem, olha, veio de longe. Está chovendo muito em Contagem, vovó? Graças a Deus, né? Estraga um pouquinho quando chove com muita força, mas nós estamos precisando de água, né? Muito bem, é isso aí. Muito bem. Então, nós vamos também dar boa noite para todos os nossos amigos. Não vai estar linkado, não, tá? Entra normal. Entra como só um minutinho. Marcão. Desculpa, gente. É a última reunião do ano. Você está até com frio, né? Dor de ouvido. Então, vamos ver se a gente dá um jeito nessa dor de ouvido sua. E a gente abraça também os nossos amigos internautas que estão acompanhando através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os amigos da FEAC. Temos os companheiros do chat que estão acompanhando a transmissão do YouTube. Enfim, vamos lá. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. E estamos trabalhando o tópico Progressão dos Espíritos. Depois você abaixa só um pouquinho para mim. Nós vamos... Na última semana, nós trabalhamos a questão 116 e 117. E hoje o nosso programa é trabalhar 118 e a 119. Vou ler a questão 117, que foi trabalhada na última semana, e o tema da última semana foi instrução, educação e transformação. E hoje o tema nosso é uma pergunta, aliás, mérito sem luta? Então vamos lá, pergunta 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Resposta. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido.
conforme o seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Então, essa pergunta ela já oferece para nós um subsídio importante na nossa introdução. Até para fazer uma conexão com a última semana, aqueles que estiveram aqui. Nós trabalhamos bastante essa questão do progresso dos espíritos, enfocando o lado da docilidade. Estão lembrados? E uma outra condição aqui dessa resposta que fala sobre a submissão à vontade de Deus. Então, a doutrina espírita nos apresenta essa proposta da evolução espiritual que se dá gradativamente para todos os seres, independente do grau evolutivo. A evolução se dá de uma forma natural e gradativa. Eu estava refletindo, vindo para cá, nos cães. O cão, o amigo do homem, né? Os cães que hoje nós encontramos na sociedade são cães bem diferentes dos cães de 50 anos atrás. Não é verdade? Ah, mas as raças são diferentes, o método de criar é diferente, sem dúvida. Mas não tenhamos dúvida de que estes princípios espirituais, porque não é espírito, esses princípios espirituais em evolução, que estão frequentando essa faixa dos animais, dos cães, tem bastante cadeira aqui na frente, tá? Esses princípios espirituais estão numa faixa bem diferente do que se encontravam há milênios, não é? Dentro das próprias mutações genéticas, das fusões, do intercâmbio entre as raças, vai definindo para nós no reino animal o que a gente quer apresentar aqui como evolução, porque a gente estuda muito a questão hominal ou hominídea. Então, para nós fica mais fácil didaticamente, por exemplo, comparar a nossa era atual da tecnologia, dos avanços, da informática e etc., das ciências, da filosofia, por que não dizer, da sociologia. A gente, se fizer uma comparação com a geração atual, com 3, 4 gerações, a gente vai ver um salto muito grande, não é? A vida está muito mais qualificada hoje, a alimentação, não é? A dinâmica da vida. Se a gente faz uma comparação, nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos hoje, no ano de 2016, essa obra foi lançada em 1857 por Allan Kardec. O contexto social do século XIX é muito diferente da atualidade. Nós temos ainda, no aspecto moral, que temos que desenvolver, que nós estamos sendo guindados a um progresso a duras penas. Mas a gente observa que tudo isso define para nós a justiça de Deus, a misericórdia, a providência, que dá a cada um segundo as suas obras. Mas essa oferta segundo as suas obras, principalmente no contexto da socialização entre os seres, na troca de experiência, no convívio fraterno, seja na família, na sociedade, enfim, nós estamos tendo a oportunidade de aprimorar cada vez mais o nosso espírito. Por isso é que Jesus, que é o governador espiritual, se apresenta no caminho para nos ajudar como um mestre amoroso, um amigo incomparável, aquele benfeitor de todos os momentos, e a promessa dele é justa, é real, porque ele disse que não nos deixaria órfãos, falou para os discípulos, mas na realidade ele falou para toda a humanidade, não é mesmo? Porque os discípulos representam
a escola, representam mestres e representam aprendizes. Então, ele está conosco o tempo todo, independente se acreditamos ou não. O amparo espiritual hoje é, para nós, bem prático, né? A gente está vendo isso em cada momento da nossa vida, né? Então, os benfeitores se apresentam para nos auxiliar como mestres, como amigos, como aqueles que, de alguma forma, nos faz recordar da paternidade divina, para que nós nos sintamos reconfortados, estimulados, induzidos para continuar a caminhada. Tem momentos que sentimos temos aquele sentimento de orfandade, temos aqueles instantes emocionais de decepção, de angústia, não é? De tristeza, de aflições, mas temos também os momentos de alegria, de tertúlias, de prazer, de alegria. E, aliás, diga-se de passagem, nós precisamos, e os Espíritos nos concedem isso. Isso é legítimo. Nós precisamos de aprender que a evolução espiritual ela se dá por um impulso que define sentimentos como o da alegria. O Emmanuel apresenta Jesus para nós como um campeão da alegria. Observem bem. Enquanto os religiosos apresentam aquele movimento de espiritualidade, muitas vezes debaixo de sofrimento, de sacrifícios absurdos, que define uma total incoerência. Deus, no ato da criação, ele definiu para nós que nós seguiríamos um caminho e voltaríamos para aquela condição do ato da criação, porém em novas bases, com novo entendimento, com novos sentimentos, concepção de vida. Por isso é que quando nós falamos em Deus, quando nós discursamos sobre Deus, a gente tem dificuldade, muitas vezes filosófica, para expressar a bondade dele. Por isso é que é muito mais indicado para nós procurarmos Deus nas bases do sentimento. Naquele momento em que você recebe um afago, um beijo, uma mão que se estende, um presente que chega quando você menos espera, são movimentos que a vida faculta para todos nós, exatamente para que nós nos sintamos como filhos de Deus. Não é? E isso ninguém vai te explicar, ninguém vai detalhar o que só a percepção íntima, só esse mergulho na própria intimidade, que vai nos colocando diante dessa verdade. O que é a verdade? Deus. A verdade é a vida. A verdade é o caminho que você está seguindo. Se você quiser abrir mão das concepções religiosas, filosóficas, siga o teu caminho tendo fé. Busque, aprenda, lute, porque a vida vai te premiar. Principalmente se você for um homem justo, um homem digno. Quando eu falo homem, porque as mulheres já conquistaram, né? Nós precisamos, quanto humanidade, cada vez mais valorizar o que vem a ser solidariedade, fraternidade, amizade. Eu comentei aqui, eu vou bater nessa tecla, porque ainda as expressões estão bem reais, né? Bem práticas. Há pouco tempo, 1 ou 2 semanas, eu falei daquela tragédia lá da Chapecó, não foi? Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero pegar esta situação para falar de como a dor é importante, gente. Como a dor é fundamental para despertar as pessoas. Porque quando a dor visita, os seres relembram, mesmo que inconsciente, que somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos uns dos outros, porque todos aqui somos filhos do mesmo Pai. Então, quando você vê um indivíduo sendo apedrejado, maltratado,
Não bate aquele sentimento de indignação? Você não sabe nem quem é, mas não bate a indignação? Porque é uma expressão, é uma reação que eu posso aqui definir com vocês, à luz da doutrina espírita, que já é uma reação crística. Diferentemente das reações que nós temos, que nos coloca naquele ponto de agressividade animal. Animal. A agressividade do animal é justa, tá? Então não olha para aquele animal que está atacando como se ele fosse obra do diabo. Porque não. O animal só ataca por preservação. Eu fico com dó das cobras. Porque a gente tem uma imagem da cobra como se fosse um ser abjeto. A cobra é um princípio espiritual que tem evolução. E a cobra só ataca quando ela se sente acuada, porque senão ela não vai atacar. Ela ataca quando ela está com fome. Senão ela está quietinha lá. Pegaram? O que eu quero dizer? Então, quando nós reagimos para atacar, nós estamos sobre os reflexos impactantes da nossa condição ainda animal. O nosso instinto ensina os espíritos. Ele que é a mola propulsora. Você não tem como evoluir sem instinto. Certo? Agora, à medida em que o espírito vai progredindo, e o progresso vai acontecendo de uma forma gradativa, como nós definimos aqui na leitura, né? Na interpretação do texto, o progresso vai acontecendo de uma forma mais ampliada e com mais profundidade quando nós passamos a nos submeter à vontade de Deus. E aí é que entra a complicação. Enquanto não entendermos o que significa ser uma criança dócil, a nossa evolução será impactada pelo que vem de fora. Pegaram lá? Por que alguém bateu a porta na sua cara? Eu não posso perder viagem. Vou contar uma história. Eu estou assim, como é que fala? Eu estou me coçando para não contar. Mas tem essa história da bater na porta, Gino, não tem como não repetir, né? O Gino já até sabe, já escutou, já leu em livros, já escutou eu falando todas as vezes. Certa feita, lá nos idos dos anos 40, uma pessoa foi procurar o Chico Xavier em Pedro Leopoldo para pedir ajuda. Enfim, e ela chegou em Pedro Leopoldo, era de manhã, era um dia de semana, e o Chico trabalhava, mais ou menos uns 3 quilômetros, que fica distante do centro de Pedro Leopoldo, de 3 a 5 quilômetros, lá na Fazenda Modelo. E ele trabalhava, funcionário público. Aliás, o Chico nunca faltou de serviço, viu? Um detalhe, nunca teve atestado médico. Nunca atrasou. Hein? Vamos continuar. Aí, o que aconteceu? Essa senhora chegou lá na casa chegou lá no centro espírita, procurou o Chico. Não, o Chico não está. O Chico deve estar em casa. A dona que estava limpando o centro. Aí ela chegou na casa do Chico, o senhor é o Chico Xavier. Não, o Chico não está, o Chico está trabalhando. Onde que ele trabalha? Trabalha lá na Fazenda Modelo. Enfim, essa senhora pegou lá uma charrete, um táxi, um cavalo e foi lá para a Fazenda Modelo. E lá na Fazenda Modelo tinha uma ordem expressa do senhor Rômulo Joviano, que era o diretor da Fazenda, lá do Ministério da Agricultura, que proibia o Chico Xavier atender no horário de trabalho, porque ele estava ali para cumprir a missão dele. Era funcionário público, uma tarefa digna, principalmente para quem realmente exerce o mandato de um funcionário público, porque é remunerado para isso. E faz com amor, com dignidade, com seriedade, com entrega. O Chico Xavier fez isso. Então, cadê o Chico Xavier? Aí o pessoal que trabalhava na fazenda
ficava apertado, e já estavam escolados com aquela história. Aí, para não criar muito impedimento, falar que o Chico estava, que não podia atender, aí eu disse, olha, o Chico não está aqui, não. O Chico deve estar lá na casa dele. Aí, não, mas eu vim de lá, e falaram que ele estava aqui. Não, e foi uma confusão danada. Eu sei que essa senhora voltou para a cidade e foi procurar o Chico. Quando chegou lá na cidade, o Chico está trabalhando, ficou aquela bola que ia para lá e para cá. Eu sei que essa senhora não gostou da história. O que ela fez? Foi lá para a porta do Luiz Gonzaga, no Centro Espírita. Eu vou esperar esse danado. E hoje tem reunião? Tem, então vou esperar. Ele é na porta do centro. E ela ficou lá de plantão. Eis que deu o horário, o Chico veio da Fazenda Modelo, passou em casa, se arrumou, jantou, foi para o centro. Quando chegou lá na porta do centro, aí alguém disse, aquele ali é o Chico Xavier que a senhora estava esperando. Quando o Chico chegou, essa dona deu-lhe logo um direto no olho direito. E, como se não bastasse, deu um outro soco no olho esquerdo. E falou assim, o seu cachorro, você não vale nada, você está achando que eu sou o quê? Vocês estão me fazendo de bobo. E foi uma confusão danada. O Chico não sabia disso, não estava entendendo absolutamente nada. Eu sei que no meio do barraco ela virou e falou assim, e olha, senhor Chico Xavier, o senhor trata de entrar porque eu vim aqui receber um passe para o senhor. Agora o senhor vai me dar o passe. Aí o Chico, meu Deus, o que eu faço? Aí eis que o Chico, no meio do apelo, percebe a presença espiritual de Emmanuel, o seu guia, né, o seu espírito amigo. E o Emmanuel, vendo a situação muito complicada, virou para o Chico, e ele falou assim, o que eu faço? Além de tudo, ela está querendo que eu dou um passe nela, o que eu faço? Eu estou desequilibrado. Aí o Emmanuel disse assim, olha, você não tem condições, não é? Mas ela tem a necessidade. Então você vai lá e dê o passe para ela. Dê o passe nela. O Chico não entendeu nada e teve que se ajustar e dar o passe na dona, né? O Chico não tinha condição, mas ela tinha necessidade. Então tá bom, fez a prece lá, sei lá, Deus como, né? Deu o passe na senhora e tal. E aí ela ficou mais calma, tinha reunião, e o Chico, com aquela doçura toda, acabou o problema. Beleza. Agora que vem o melhor. No dia seguinte, o Chico Xavier vai trabalhar, vai cumprir a sua missão na Fazenda Modelo. E ele, quando chegou lá, com os 2 olhos... Aí o seu Rômulo Joviano virou para o Chico e falou assim, uai, Chico, o que é isso no seu olho? Senhor Rômulo, ontem eu cheguei da tarefa muito tarde, cansado, o senhor sabe como é que é. Eu fui e bati a cara na porta. Aí o senhor Rômulo virou e falou, mas dos 2 lados? Dos 2 lados? Essa história é ótima. Então, e ela encaixa aqui para nós. Encaixa perfeitamente. Porque nós estamos falando aqui de doçura, não estamos? Estamos falando de obediência. E aí é que entra o problema. Porque a gente não sabe. A gente tem dificuldade de entender o que é submissão. Submissão à vontade de Deus. Porque submissão, muitas vezes, a gente acha que é ser subserviente. Não é? Tolerar tudo como se tudo tivesse certo e sem reação, sem busca, sem operação, sem investimento. Não é bem assim. Nós precisamos de entender que todos nós temos um desafio na vida. Nós temos obrigações a cumprir. Cada um tem a sua missão. Portanto, cada um tem a sua cota de responsabilidade, tem o seu limite, tem a sua possibilidade de fazer. Mas nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer. Nem tudo que a gente quer, a gente deve fazer. Existem algumas reflexões importantes que precisam de ser apimentadas aqui para nós. Não é? Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Não foi o Paulo de Tarso quem disse? Tudo é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
Então, no desafio evolutivo, nós estamos aqui para descobrir o que nós precisamos mesmo. O que nós devemos mesmo realizar. Pegaram lá? Aí vem uma conversa importante aqui. Porque como cada um enxerga a vida sobre o prisma, sobre a condição espiritual que nós nos encontramos, então cada um tem um senso de justiça diferente. Cada um aprecia de uma forma bem específica. Nós podemos estar assistindo aqui o mesmo quadro, podemos estar assistindo o mesmo filme, né? Mesmo filme. Só que a interpretação é diferente. Tem a ver com o seu lado emocional, com a sua bagagem, com a sua experiência. Tudo isso influencia na interpretação. Então, é importante a gente perceber com isso o seguinte, que nós precisamos, como aprendizes, como espíritos que estamos entendendo que existe um princípio fundamentado chamado progresso. Na lei de progresso, cada um de nós, portanto, temos liberdade para optar, para escolher, para definir a caminhada nossa. O tempo que nós vamos empreender, não é? Os valores que nós vamos utilizar. Tudo isso está nas nossas mãos, não está? Nem tanto, Casal Alberto, porque, por exemplo, eu não posso escolher a minha família, não é? Porque eu tenho minha mãe e meu pai, eu tenho meus irmãos, não fui eu que escolhi. Mas eu posso, Casal Alberto, escolher meus amigos? Pode. Mas a sua família você não tem mais jeito de escolher, não. Nossa Senhora, mas que coisa ruim, então, hein? Aí o outro vai falar assim, nossa, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, o problema é os meus amigos. Então, observem bem, cada um vai se posicionar de uma forma que ele está respondendo, que ele está sentindo diante da vida. Então, tem pessoas que estão felizes com a família, tem outros que não estão. Tem pessoas que estão felizes nos seus empregos, outros não estão. E tem aqueles que são os eternos insatisfeitos, no sentido do movimento da rebeldia. Porque você está insatisfeito no sentido de eu não estou satisfeito com a minha possibilidade, com a minha capacidade de escolher. Eu quero melhorar a minha capacidade de escolher. Então, vamos dizer assim, é uma insatisfação positiva, certo? Agora, se você fala assim, eu sou insatisfeito com tudo. Eu não gosto de mim mesmo, eu não gosto da minha família, eu não estou satisfeito com o que eu ganho. Aí, nós estamos nos deparando com um processo patológico. Existe aqui uma disfunção. Existe aqui um componente complicado. Por que o indivíduo é insatisfeito com tudo? Aí a gente começa a refletir, por exemplo, sobre orgulho, podemos falar sobre vaidade. Pegaram aí? Agora, a gente não se contentar, por exemplo, com o conhecimento é positivo. Você quer conhecer mais, isso é favorável. Olha, você tem uma família ótima, mas você quer que a sua família seja melhor ainda. Que você gostaria muito de favorecer para que as relações estejam mais qualificadas. Então, essa insatisfação é positiva, porque você vai movimentar para fazer, para promover, para convidar, para exemplificar. Pegaram lá? Por que nós viemos à reunião espírita? Porque nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, certo? Nós queremos modificar algo. Por isso é que eu vim à reunião espírita. Eu vim aqui porque eu estou com um problema de saúde. Então você vai estar querendo cuidar da sua saúde. É positiva a sua vinda. Eu estou aqui porque eu estou insatisfeito com os meus relacionamentos. Eu quero ver o que é possível fazer para melhorar. Então a vinda sua aqui, ela é positiva. E por aí vai. Então nós temos que verificar o que é possível fazer que nos compete fazer.
o que não é possível fazer, que está para além dos nossos limites. Então, o que é possível fazer, vê se vocês concordam. O que é possível fazer significa que está sob a sua responsabilidade. Agora, o que não é possível fazer significa que está sob uma jurisdição que não te compete. No nosso caso aqui, a jurisdição que nós estamos nos referindo é a jurisdição divina. Então, se não te compete, se não está nas suas mãos adquirir alguma coisa, estar do lado de alguém, por exemplo, o seu time, o seu ciclo está terminando, você queria que ele se estendesse, mas não tem jeito, ele está terminando. Então, o que você vai fazer? Se rebelar? Ser dócil. Agora eu vou conversar com os meus amigos mais idosos. Vocês novos aí, a turma jovem, não se preocupem. Agora eu vou falar com aqueles idosos que estão com cabelo branco igual o meu. Hein? Adianta brigar? Pode pintar. Pode pintar o 7. Pode fazer a cirurgia disso, daquilo. É legítimo, é. Pode querer fazer de tudo, pode procurar o elixir da longa vida. Mas você vai morrer igual eu. Aí eu vou perguntar para você. Agora o papo é sombrio. Véspera de Natal, quem sabe é o último. Ela já até levantou. Eu estou achando que por isso que a galera não gosta de sentar aqui na frente. Senta todo mundo lá atrás. Se o negócio começar a apertar demais, ó, perna para quem te tem. Hein? Pois é. Outro dia um mandou e-mail, não, Casalberto, você deve gostar da morte, porque vai falar dela. Eu não gosto dela, não. Mas eu estou numa casa espírita. Para falar de espírito, eu tenho que falar da morte, não tem? Eu não tenho que falar da alma do purgatório? Não, a alma do purgatório é coisa de católico, né? Melhor não. Mas eu posso falar das almas que se encontram em sofrimento no mundo espiritual, não posso? Eu tenho que falar, gente. Eu não posso, não, eu tenho que falar, é obrigação minha. Primeiro, porque foi de lá que eu vi. Segundo, que é para lá que eu vou. Então, como é que eu não vou falar? Eu tenho que encarar a minha realidade. Ou vocês acham que eu vou para as regiões... Eu vou para Sírios com o Ilha? Vou pegar a nave, vou para as regiões superiores? Não. Eu vou enfrentar os desafios que eu preciso, porque o mundo espiritual reflete a minha realidade. Eu vou ficar fugindo? Eu vou ficar passando blush? Era rouge, né? Rouge, agora é blush. Eu vou ficar passando esmalte, base, né? Vou pintar o cabelo. Hoje não tem problema nenhum, não, tá? Mas não adianta eu pintar o cabelo, fazer isso, fazer aquilo, porque eu vou chegar no mundo espiritual e eu gostaria de dizer que lá não tem salão de beleza. Não tem. Não tem. Nossa, quem trabalha não é, no salão de beleza já está se sentindo desempregada no mundo espiritual. Não se preocupe, você vai cuidar de outra coisa. Aliás, desencarnar significa mudar, inclusive, de profissão. O nosso amigo Manuel Alves, é muito engraçado, Manuel Alves, lá da União Espírita Mineira, ele fala o seguinte, olha, quando a gente desencarna, o seguinte, se você cuida de cavalo, do lado de lá você vai cuidar do esterco. É verdade. Você vai cuidar de planta, você vai cuidar de adubo. Quem cuida de adubo vai depois cuidar de cavalo. Ou seja, a ideia é mudar. Pegou lá? E com isso, o assunto vai tomando uma direção que elucida com muita clareza o que é se rebelar, o que é se apegar. Porque muitas vezes a gente se rebela porque está apegado. Entendeu? Por que muitas vezes a gente se desespera com um acontecimento que não foi competência nossa administrar? É exatamente porque é afetado o nosso sentimento de posse, de orgulho.
Tá, mas pode envolver também, Carlos Alberto, a questão do sentimento que a gente tem com as pessoas. É lógico, uma coisa está ligada à outra. Mas por ignorar, nós nos desesperamos. Agora eu vou falar sério, mas para a gente pensar. O advento da desencarnação, ele para nós é um grande emblema. Eu vou falar morte, porque a palavra morte ela já tem um peso bem materializado, bem específico. Porque falar desencarnação para muitos aqui nem sabe o que significa. Vamos falar a morte, tá bom, a morte. A morte para nós é um grande fantasma, que amedronta. Agora, por que a morte nos desautoriza tanto? Por que a morte ela significa para nós aquela condição complexa que nos amedronta, que nos causa insegurança? É porque a morte para nós significa uma força externa que nos visita sem pedir licença. E que a morte representa para nós um fator chamado limite, muito importante. Que aqui na Terra a gente vai tendo esses convites para entender o limite de uma maneira muito tênue. Agora a morte não. A morte, quando sobrevém, tem que fechar a tampa mesmo, não adianta. Pegaram lá o que eu quero dizer? Então, agora, para quem tem um entendimento, e eu não estou dizendo entendimento por informação, não, tá? Espíritas, não pense que os espíritas dominam, porque não dominam. A maioria só tem, hoje, a condição de seguir uma doutrina espírita. Mas a maioria dos espíritas estão no mesmo barco, na mesma condição de bilhões de espíritos que não conhecem. Explica melhor. Eu vou dizer. Não basta você ter informação que a vida prossegue. Não basta. A informação por informação, nós estudamos aqui semana passada, lembra? O que é informação? A informação, ela nos visita, não é? A instrução nos informa. Lembra? Aí eu falei, a educação nossa é que forma. E o evangelho é que transforma. Estão lembrados do estudo anterior? Então vamos fixar. Não adianta você ter a instrução aqui que a vida continua. Não basta. Agora, quando essa instrução ela te impulsiona para você entrar numa dinâmica de vida, onde há um processo chamado educação, que vai formar um novo ser, enquanto não houver esse empreendimento que não se dá, não se assustem que eu vou dizer. Isso não é para desanimar também não, tá? Que não se dá porque você está frequentando centro espírita, ou porque você teve uma encarnação como espírita, não é suficiente. Porque o processo é mudança íntima. E essa mudança íntima, ela requer de nós um investimento a longo prazo, aonde nós vamos nos capacitando e vamos aprendendo a administrar melhor ou diferente a vida. Sony, please. O Luiz está vendo o vídeo? O Luiz é o marido dela. Estou pegando a mão dela. O Daniel, filma. Não filma, não. Daniel filho. Não é o Daniel filho, não. O Daniel, o filho. A Sony, estamos aqui juntos trabalhando na FIAC. Há alguns anos, né, senhor? Na FIAC, 8. Como a gente já se conhece. Então, nós somos amigos há décadas. O negócio é complicado, né? Sou amigo de fulano, tem 6 meses. Agora, os meus amigos são de décadas. Eu sou amigo da Sony é minha amiga. Estamos trabalhando aqui na mesma causa. Um dia começou. Um dia vai terminar. É o que
o que eu bato nessa tecla. Enquanto nós somos amigos, porque o ideal espírita é que nos auxilia, é que nos une. Posso dizer assim? É o ideal espírita que nos uniu. Que foi a chave. Mas a partir do momento que a gente está convivendo, o que passa a ser importante não é no sentido, o ideal espírita continua aqui. Mas o que passa a ser importante é o investimento que nós dois estamos fazendo na nossa interação. Certo? Então, por que eu estou trabalhando com ela? Por que nós fomos encontrar aqui na Casa Espírita? Foi por acaso? Para fazer um trabalho com esse vulto, com essa importância que é o nosso trabalho. Agora eu vou fazer uma parte. Não pensem que essa importância que eu estou falando é uma coisa estratosférica. Isso é vaidade humana. Não é isso que eu quero passar. Eu quero passar que o que nós fazemos é importante. Primeiro, é importante para ela, é importante para mim. Olha a reflexão com Jesus. Por que é importante para mim? Porque à medida em que eu estou fazendo, eu estou aprimorando, eu estou fixando caracteres diferentes do que o meu espírito estava acostumado pelas propostas do mundo aí de fora. Porque o mundo aí de fora, ele nos impulsiona para que a gente trabalhe lá fora. O Evangelho convida a gente para trabalhar lá fora? Não. O Evangelho nos convida para trabalhar aqui dentro. Então, o que é importante para o meu espírito é consolidar estes valores que Jesus apresenta para nós como roteiro, implementá-los dentro do meu coração. E eu vou usando a instrução espírita. Opa, eu quero fazer isso mesmo. Por quê? Pô, como dizia meu avô, bobo eu não posso ser. Se a vida continua, e ela continua mesmo, se você não tem essa convicção, não tem problema. Ela continua mesmo. Você acreditando ou não acreditando. Você, um dia, vai para o lado de lá. Mas tem prova. Nós temos provas inequívocas. Nós lidamos com os espíritos. Nós comunicamos com os espíritos. Mas isso é uma coisa que não é para você se preocuparem. Então, ter a informação espírita me ajuda, me incentiva, para que eu continue me motivando a mudar. Porque eu já descobri que é muito bom mudar. Agora, além de ser muito bom mudar, eu preciso ser inteligente. Não dá para empurrar a vida com a barriga, igual eu fiz durante muito tempo, brincando de brincar, de viver. Entendeu lá, minha filha? Pegaram lá? Então, afinal de contas, os espíritos, todos nós, vamos evoluindo gradativamente, mas nós podemos, vamos dizer assim, aprimorar de tal forma que o que está motivando o meu sofrimento passe a não ter mais sentido. Porque eu estou... Tudo que eu estou falando aqui, eu na primeira pessoa, mas é didático, tá? Não estou falando da minha persona, estou falando no sentido didático, pedagógico, para todo mundo entender. Então, o eu, vocês tomem para vocês, o eu de vocês. Então, o meu eu está sofrendo porque a vida está dizendo, acorda. Se você acorda, precisa da vida dizer, acorda. Tem sentido? Ah, então você vai deixar de sofrer? Você vai deixar de ter problema? Não. Só que a sua visão do problema modifica.
Então, você tem um acidente como houve lá na frente do shopping. Carros lá trafegando. De repente, um caminhão perde o freio. Vocês viram? Quem não sabe, não se assusta. Mas aconteceu. Se bem que hoje em dia, com a internet, todo mundo fica sabendo tudo na mesma hora. Não é? Aí teve uma que virou para mim e falou assim, fulano, ele deve estar lá no acidente. Qual é que é as fotos? Eu falei assim, ele não está lá, não. É porque as fotos circulam com uma velocidade grande. Não é verdade? É o mundo globalizado. Quer dizer, ninguém pode dizer que não sabe. Todo mundo está sabendo. E fica sabendo uma velocidade impactante, constrangedora. Então, ao invés da gente estar desesperado porque aconteceu o acidente, você sabe qual que é a reação crística? Você tem a notícia. A reação crística, ela é a da sensibilidade diante da dor do outro, porque você passa a solidarizar com a dor do outro, mas não no sentido de que a dor do outro vai te matar. Você vai morrer com ele. A dor do outro se transforma numa mola propulsora para você ir lá para o local do acidente para ajudar todo mundo. Pegaram lá como é que o Cristo opera? É assim que a luz se faz. Você não fica perdendo tempo. Ai, não mereço. Ai, que desespero. Ah, acabou tudo. Os espíritos superiores operam aonde tem dor. Então, nós só iremos vencer a dor lidando com a dor e adquirindo a capacidade de superar a dor. Pegaram lá? Marco Aurélio, os espíritos podem degenerar? Pergunta 118. Viu, Marco Aurélio? Marco Aurélio não é um espírito desencarnado. Marco Aurélio é o técnico. É a produção. É porque nos programas de televisão o pessoal tem um ponto e fala assim, a produção. Produção é um. Nós aqui também temos um. Então, a produção, os espíritos podem degenerar? Não. À medida em que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não esquece mais. O espírito pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Retrograda. Pegaram aí? Esse princípio é um princípio doutrinário que está embutido na lei de progresso. Entre outras palavras, o espírito progride sempre. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, o espírito pode estacionar. Pode. Eu, papai do céu, lembra da criança dócil? Da criança dócil que obedece, que é submissa à vontade de Deus? Agora vamos falar de uma criança rebelde? Eu não vou, não adianta, viu, papai do céu? Aí ele tira a calça, pisa em cima, fica dando chilique. O espírito está retrogradando? Ele está dando um passo para trás? Não. O espírito não perde as suas aquisições. Jamais. Em nível intelectual, em nível emocional, sentimental, espiritual. Então, gente, a gente vai entender. Vamos para a prática. Eu não falei da morte? Lembra? Vocês já observaram como que cada um reage de uma forma diferente diante da morte? Existem pessoas que já me procuraram para dizer assim, Carlos Alberto, eu estou em pânico. Eu falei assim, por quê? Olha, eu estou me sentindo um espírito tão atrasado. Eu falei assim, por quê? Porque eu não consigo chorar quando alguém morre. Eu falei assim, você não chora? Não, o que você sente? Eu sinto saudade, eu sinto alguma coisa assim, como se estivesse te tirando alguma coisa de mim.
Mas assim, eu não consigo compreender como que existem pessoas que ficam tão desesperadas, desequilibradas, ficam com comportamentos assim tão estranhos. Aí eu digo assim, você que está atingindo o grau de normalidade. Porque a pessoa, muitas vezes, se sente anormal. Porque o comportamento é diferente. Aí muitos me falam assim, essas manifestações. Você sabe que eu já até fingi que estava chorando. Eu falei, minha filha, não preocupa, que tem as carpideiras que até ganha dinheiro para chorar. Não é isso? Então, você não está demonstrando ou deixando de demonstrar que gosta ou que não gosta de alguém por conta da sua manifestação diante do fenômeno da partida do indivíduo. Pegaram lá? Então, existem pessoas que se desestruturam, literalmente. E todos nós aqui, por certo, temos registros na nossa memória de cenas, inclusive, desagradáveis. Não é verdade? Que pode ter acontecido até no velório, no enterro de pessoas muito ligadas a nós. Quem sabe nós outros aqui não poderemos lembrar que nós também já tivemos um comportamento assim? Então, é importante. Por que o indivíduo tem tanta maturidade para lidar com o fenômeno da morte? Por quê? Ele não se lembra, mas ele tem isso guardado com ele. Ele sabe que não existe morte. Porque todos nós já morremos muitas vezes. Inclusive, quero dizer que tem pessoas que têm pânico do ambiente, porque inconscientemente já viveram experiências traumáticas, mas não sabem. Mas o espírito reage com repulsa. Não, eu não dou conta. E não sabe por quê. Um dia vai ter que ser trabalhado isso, viu, gente? Um dia é fato. A vida vai nos convidar para que nós possamos encarar todos os nossos limites. Nós estamos falando de progresso? Então, aquele assunto que te incomoda, aquela circunstância que te causa repulsa, medo, insegurança, são expressões que definem experiências do nosso passado espiritual e que um dia, naturalmente, virão à tona. E aqueles que lidam com as terapias, os profissionais, sabem disso. Agora vai uma dica, tá? Vamos permitir que o passado volte de uma maneira natural. Porque a vida favorece para que a gente ajuste o passado. Em casos muito especiais, existem profissionais que, quando abalizados pela moral, pela conduta evangelizante, possuem respaldo do alto para favorecer a pacientes que possam relembrar ou reviver experiências pregressas com um fim terapêutico. Mas a vida indica que tenhamos muita prudência com esse assunto. Porque muitas vezes nós não somos convidados a sempre ouvir 2, 3 expressões ou condutas ou pareceres médicos, quando você não vai fazer uma cirurgia, não é assim, Denise? Então, vai ser qualquer um que você vai permitir que entre dentro da sua intimidade ou que te leve para um determinado ambiente que a gente não sabe se ele está com a condição de autoridade máxima para promover isso para um paciente. Eu estou falando de terapia de vidas passadas, tá? Então, um assunto delicadíssimo. Porque, inclusive, tem muita gente que brinca com isso. Fica querendo saber o que foi no passado. Cuidado, cuidado. Porque, geralmente, o indivíduo quer saber se foi rei,
Se foi rainha, hein? Se foi o mocinho, a mocinha, a princesa, né? Os contos de fada, todo mundo aqui, quando assiste um filme, se identifica logo com o super-herói, não é assim? Aí, quem sabe eu já fui. Aí teve uma certa feita, uma senhora chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu descobri o meu passado. Aí o Chico é mesmo. Olha, para você ver, logo com quem? O Chico, né? Ah, o senhor descobriu o seu passado? Descobri, pois é. Ô, Chico, eu vou te contar e eu quero que você me confirme. Aí o Chico falou, pois não, mas será que eu tenho condição de confirmar alguma coisa, aquela humildade toda? Aí o Chico falou, pois não, e aí? O que você descobriu? Chico, eu fui Maria Antonieta, esposa de Dom João VI, de Luís XVI, hein? Lá na França. Queda da Bastilha, sabe aquele movimento tão importante da história? Eu fui Maria Antonieta. Aí ela, depois de afirmar, ela falou assim, não é, Chico, você confirma? Aí o Chico olhou para ele e falou assim, minha irmã, é bem possível que nós todos tenhamos sido os reis, rainhas. Aí o Chico já foi logo desviando a conversa, né? Aí, por fim, ele falou assim, ô Chico, mas eu tenho essa convicção, que eu fui aquela rainha. Aí o Chico logo emendou, não realmente, possivelmente você pode ter sido uma rainha. Porque, geralmente, os vassalos, não é? Aqueles que viviam, os camponeses, as lavadeiras, aquelas serviçais dos palácios, todas já estão no céu. E aqui entre nós, nesse mundo de tanta dificuldade, está a nobreza reencarnada, cheia de orgulho, de vaidade, de presunção. Então, gente, é interessante a nossa reflexão no seu sentido de que as nossas aquisições, elas estão conosco. E o nosso psiquismo opera pensando estas experiências a todo momento. Cada surpresa da vida, todos nós, damos cada sacada na vida, descobrimos cada coisa que estava arquivada, que nós mesmos muitas vezes nos surpreendemos. Já aconteceu isso com você? Você não sabe de onde você tirou um coelho dentro de uma cartola que você nunca imaginava que existia. Mas está tudo aqui dentro, as suas experiências. Pegaram lá? Então, coisas positivas, coisas negativas. É o nosso passado espiritual. Então, por isso é que o convite do Evangelho é para que nós possamos operar no bem. Porque realizando, trabalhando nessas frequências da caridade, nós estaremos o quê? Colocando, introduzindo, fixando valores novos, positivos. Então, vamos pensar assim, na nossa intimidade, quanto mais valores positivos que nós formos guardando, menos espaço vai sobrando para aquilo que não presta. Deu aí? Então, esta é a dica, porque quanto mais o tempo vai passando com as experiências positivas, nós não teremos, no grande futuro, que ficar assim, se esforçando tanto para seguir Jesus. Porque seguir Jesus não é tarefa simples. Seguir Jesus é uma tarefa complexa. Agora, seguir César, seguir os ídolos da terra, a gente segue inconscientemente. O nosso comportamento muitas vezes espelha, reflete o comportamento daqueles que nós elegemos como os referenciais. Pegaram lá? Caso Alberto, não é bem assim, não, porque o meu referencial é Jesus. Será? Nós estamos nos identificando com ele, por enquanto, por sintonia. A gente está aqui estudando as lições do Evangelho. A doutrina espírita está abrindo para nós o que Jesus ensinou. Mas, por enquanto, é um projeto filosófico. Porque mal a gente consegue tirar 1 hora da semana para visitar alguém no hospital, não é verdade? Quantos momentos da sua semana é dedicado para cuidar de alguém? Eu sei que aqui tem muita gente que está dando uma vida pelo semelhante. Aqui temos muito. Em casa, por certo,
estão nos acompanhando agora. Estou vendo ali ao vivo 73 pessoas só no chat. Então, o alcance dessa transmissão aqui atinge milhares de pessoas aqui em pouco tempo. Então, eu gostaria de dizer que tem muita gente dando a vida e estão nos acompanhando. E eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado. Porque a gente faz muito pouco, amigo. A nossa cota de contribuição é nada, perto de tantos corações que deram tudo por nós. Vai na sua família. Você vai encontrar apóstolos ali que não tinham nomes de santos, mas tiveram comportamento tal qual, né? Vamos refletir. Eu preciso de fazer a questão 119, está no programa. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Lembra que a gente falou da escala espírita? A primeira ordem é dos espíritos puros. Então a pergunta é assim: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? A gente não está falando das provas que todos nós temos que vencer para ir graduando a nossa alma? A pergunta é: Deus poderia retirar essas provas? Isso estaria alterando o processo da nossa evolução? Aí a resposta chega dentro do próprio contexto que define a proposta da noite. Se eles, no caso os espíritos, tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito da luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, essa questão aqui, muito interessante, porque ela volta ao início do que nós falamos na introdução da reunião. Para vocês verem. E eu não li. Hoje eu não tive tempo de ler. Eu estou estudando aqui com vocês. Ok? Define o quê? Por que existe desigualdade? Vamos começar do fim. Por que existe desigualdade? Por que cada espírito, cada um de nós, ocupa um grau diferente na evolução e estamos juntos? Se imaginasse se todos nós estivéssemos na mesma linha evolutiva, se todos nós estivéssemos ocupando o mesmo cargo, a mesma posição espiritual, o que um iria aprender com o outro? Entenderam aí atrás? Por que existe a diversidade? Porque cada um está numa condição diferente. Nós lidamos com a diversidade porque na diversidade é que a gente vai sendo convidado a enxergar o outro lado da moeda. Você vê a vida de um jeito, o outro vê de uma outra forma. Vocês dois trocarem a experiência, a visão, a maneira de interpretar a vida, um vai ajudando o outro. Pegou aí? Então, e o que inclusive explica, justifica, por que muitas vezes nós nos encontramos em ambientes tão adversos, tão inóspitos, tão difíceis. A definir que a gente não tem merecimento ainda de estar num ambiente de plenitude. Nós ainda não estamos merecedores de conviver com almas que nos planificam. É para desanimar, né, Casalberto? É para animar ou para desanimar, Gerson? Eu até, se vocês me permitem, eu vou dizer que não é nem para desanimar e nem para animar. É para a gente compreender. Agora,
o ânimo, ele tem a ver com a compreensão. Entendeu? A maneira com que você vai compreender a vida é que você terá, portanto, elementos para buscar força, para buscar coragem, para buscar sentimento, para poder valorizar. Sabe? A gente, muitas vezes, estamos na vida caminhando porque ignoramos. A gente, muitas vezes, nem busca elementos para se fixar, para valorizar. Porque você acha que aquilo não tem significado nenhum. Que aquele momento que você está vivendo ali, uma hora acaba e não vai ter valor nenhum. Tem pessoas que tiram a própria vida, porque não conseguem encontrar o significado na vida. Entendeu? O indivíduo vai se desespera. Por quê? Primeiro, a visão é circunscrita, é limitada. A visão caracteriza o entendimento de que começou aqui e aqui acaba. Então, para que o indivíduo vai continuar sofrendo? Ele fala assim, até onde? Onde que eu vou parar com isso aqui? Você vai parar em lugar nenhum? Vai ser a vida toda dessa forma? Não estou disposto. São expressões que brotam no coração de pessoas. Eu falei aqui na última semana, foi na penúltima semana, eu falei do aborto, não foi? Falei do aborto. Foi quando alguns juízes definiram aí a condição que, legitimando o aborto até os 3 meses. Eu comentei sobre isso. Crianças anencéfalas, não é isso? Ou fruto de aborto, não foi comentado aqui? Quantos depoimentos que nós encontramos, quantos depoimentos que a gente encontra na história, entram na internet. Há pouco tempo eu assisti um vídeo de uma americana que ela iria ser abortada, aconteceu uma série de circunstâncias que o aborto não foi levado a efeito, e hoje ela é uma pessoa que está fazendo uma campanha pelo mundo afora contra o aborto. Então, hoje, no nosso movimento espírita, nós estamos conversando já em outras bases. Por quê? É complexo você se movimentar para mudar leis diante de um painel que as leis são aprovadas diante de interesses que a gente desconfia, acha muito estranho. Ou vocês acham que quem está com interesse em favorecer a indústria do aborto está interessado apenas analisando o lado humano das pessoas? Será que é só isso? Será que não tem interesses que extrapolam o entendimento da boa-fé dos homens da terra? É assim que muitas dessas leis são aprovadas. Então, hoje, o que a gente discute? Nós vamos bater de frente com essas pessoas que estão lá com prazo de validade que está acabando, porque, inclusive, essa geração destes homens que só pensam neles mesmos, isso tem prazo de validade, tá, gente? Não precisa de vocês se desesperarem. Pode ser que nós e os nossos filhos não tenhamos a condição de vê-los longe de Brasília, porque nós não temos esse merecimento. Porque se nós estamos vendo esses quadros, é porque eles refletem a realidade da sociedade brasileira. Isso é fato. Nós não podemos abrir mão disso. Porque senão fica só o jogo de pedra. Pedra no telhado de vidro. Então a corrupção ela acontece nas bases e se reflete lá. Isso é fato. Graças a Deus, o movimento de mudança ele está acontecendo. E ele acontece na base, não é lá em cima, não. Pegaram o que eu quero dizer? Como é que nós vamos ver um mundo diferente? Quando mudar a família. Quando os pais entenderem que eles não estão aqui para brincar de ser pais. Porque por que o relacionamento muda depois que o filho nasce? A mulher perdeu o encanto, porque agora ela é mãe. Aí o outro já começa a olhar depois da cerca.
Aí, agora inventaram cerca elétrica, né? Mas já tem método para pular a cerca elétrica. Aí, por que daqui a pouco a mãe joga o neto, terceiriza o neto? Aí vai viver todo mundo regaladamente, como adolescentes. Quantos aí com 40, com 50, com 60, com 70, que estão tendo vida de menino de 18 anos de idade? Por que isso? Porque o que está sendo priorizado é César. As mesmas orgias das termas romanas na sociedade. Porém, hoje tem Wi-Fi, WhatsApp, tem selfie. O comportamento é o mesmo, só mudou o requinte. Pegou? O que eu estou dizendo? Então, como o Emmanuel afirma, muda-se a ribalta, mas o palco, mas os personagens somos os mesmos. Entenderam? Então, se nós que estamos estudando Espiritismo, fizermos um esforço para estudar história, e eu digo, bato nessa tecla, Espiritismo tem a ver com matemática e com história. Matemática da vida. Vou ficar por aqui, que senão eu só vou falar de matemática. E história, porque nós precisamos de entender a história para entender o que está acontecendo agora. E para projetar a história futura. Porque a história do futuro, ela tem artífices, ela tem responsáveis, somos nós. Observem bem. Existe mérito sem luta? O tema nosso é esse. Mérito sem luta? Tem? Então, como que você planeja? Como que nós podemos planejar o nosso futuro? Primeiro, vai aqui a dica. Procure estudar história. A sua história. Estuda a história da sua família. Observe os comportamentos. Eu brinco com os meninos, olha, quando for casar, saiba que você vai casar com a família. Mas ele só olha para ela para ele. Então, você vai casar com a família. Não é? Aí tem gente... eu outro dia atendi um aqui que falou assim, eu tenho que lutar por ela. Aí eu falei assim, Jesus, que coisa maravilhosa, romântica. E elas, os namorados, ela só falta pegar o papel, rasgar, jogar no lixo, embolar, já falou que não quer nada com ele, ia dizer, eu quero lutar por ela. É uma questão de honra. Aí eu falei com ele, vai que eu estou te vendo. Ele saiu daqui falando, fui. Porque ele olhou para mim e falou assim, esse cara é doido. Eu falei assim, ele tem razão. Daqui uns 30 anos você vai relembrar do que eu te falei. Você não tem que lutar por ninguém. Fácil não. Nós temos que lutar. Lembra que eu falei aqui há pouco tempo? O mundo está falando para você ser vitorioso aí fora. Você pode ter muitas vitórias, mas um dia tu vai ser derrotado. É da lei. A filosofia indica, procure vencer a si mesmo, que você se tornará invencível. Vença a você mesmo, que você se tornará invencível. Ninguém te afeta. As coisas lá de fora não encontrarão condições de te derrubar, porque não tem sentido te derrubar. Ou vocês acham que a lei da vida objetiva derrubar um espírito como Francisco de Assis? Ele é submisso à vontade de Deus, ele só faz a vontade de Deus. Então ele compreendeu o que é submissão. Mas ele percebeu a importância da coragem para vencer a si mesmo. Aí tu tem que ter coragem. Vitória espiritual não está feita a covardes ou a covardia. Ninguém cresce dessa maneira. Só que tem um detalhe. Existe a coragem e existe o medo. Aí eu preciso de falar do medo. Existe o medo importante e o medo desnecessário. O medo importante é aquele que diz assim, vai, mas saiba que tu tem um limite. Aí alguém pode perguntar, qual que é o meu limite? Muito fácil, eu te respondo. O seu limite vai definir aonde começa
o espaço, o limite do outro. Então, você pode ir até onde você não estiver invadindo o limite do outro. Esta é a regra. Inderrogável. Quando ferir esta regra, sofrerás. Na mesma dimensão de que tu empreendeste para invadir o espaço do outro. Quando alguém te convidar para entrar no espaço dele, não entra. É a dica. Não entra. Porque vai entrar, vai se dar mal. Pegou lá? Mas ele é tudo. Ele, ela. É você e Deus. O próximo, o semelhante, o irmão, são espíritos que estão também na caminhada dessa descoberta, que a relação é do espírito e Deus. O próximo nos auxilia como se fossem mãos estendidas para nos convidar para seguir nessa direção divina. Carlos Alberto, mas é tão gostoso, é tão bonito, é tão romântico. Mas faz parte, faz parte. Agora, lembre-se, vocês são dois espíritos que estão juntos, que podem estar juntos, que já estiveram juntos, para que um estimule o outro, com sentimentos elevados, a procurar a perfeição. Mas ninguém é de ninguém. Ponto. Acabou o parágrafo, fechei o capítulo, terminou o livro. Ninguém é de ninguém. Soni, última vez, presta sua mão. Valeu, Soni. Pegaram lá? Estamos juntos. Estamos aqui cooperando uns com os outros. Mas amanhã, amigo, tu vai ser convidado para estar em outro ambiente, conviver com outras pessoas. O grande lance é que quando você estiver nesta nova frequência, você possa olhar para trás e falar assim, puxa vida, como foi legal. Como valeu. Agora, não pense que vai voltar, porque já passou. Já passou. Não volta mais. Já ficou no tempo. Agora é uma nova caminhada, uma nova etapa. E quando a gente começa a trabalhar nessa busca, nessa sintonia, frequências elevadas, a gente modifica aquele sentimento que antes era de posse e passa a trabalhar num sentimento de valorização, num sentimento de libertação, que é extremamente importante. Imagine, hoje nós estamos juntos numa família. Essa família, um dia, ela vai acabar, aqui na Terra. Observe bem a gente começar a pensar que quando for interrompido, eu estarei vinculando a outra família. Eu estarei com outras pessoas, viverei outras experiências. Mas esta experiência que nessa família foi extremamente importante, ela não se perde. Então, um dia eu estarei de novo com estes corações. Na hora que Deus, que a vida, dizer que sim. Que a vida afirmar, chegou a hora do retorno. Entenderam lá? Porque atualmente nós estamos retornando a painéis. Observem bem, nós estamos ainda envolvidos em contextos muito difíceis, porque fomos nós que dificultamos estas relações. Por que uma mãe tem um filho que vira as costas para ela? Por que um pai tem dificuldade de se relacionar com o filho? Por que irmãos não conseguem olhar nos olhos uns dos outros? Não foi porque teve uma briguinha ali, não. Porque são adversidades que estão sendo justapostas, que estão sendo trabalhadas, estão sendo oportunizadas para que nós possamos fazer do que foi um desencontro se tornar um reencontro positivo. É muito simples. Agora, muitas vezes a tarefa é muito árdua.
Ela é muito difícil. A própria providência divina define o seguinte: olha, vai ser complexo? Vai ter a prova? Vai. Mas vamos fazer o seguinte, vamos adocicar um pouco essa prova. Essa prova vai ter um curto período de duração. Pode acontecer. Até por misericórdia da providência divina. É um fato. Agora, essa pode ser uma prova que vai demorar meses, anos, décadas, pode ser uma encarnação, pode ser várias encarnações. Tudo vai depender de como nós vamos reagir. Então, aquela dica de que devemos seguir Jesus, inclusive o texto que nós colocamos, da primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, está no quadro. Aquele que diz permanecer nele, nele quem? No Cristo, deve também andar como ele andou. Olha o que nós dissemos. Há mérito sem luta? Faltou ali. Há mérito sem luta? Não. Então, nós precisamos de andar como ele andou. E como é que ele andou? Como que Jesus caminhou aqui entre nós? Amando, servindo, compreendendo, abençoando a todos. Ele não fez distinção de pessoas. Ele tinha o seu cuidado com a família, mas ele tinha cuidado com os amigos dele. Ele também tinha cuidado com os homens do templo. É como se ele estivesse indo naqueles templos, nos nossos núcleos religiosos mais corrompidos. E tem muita igreja, tem muito templo, tem muito centro espírita, que tem lá o dístico. Deus é amor. Mas lá dentro você não vê amor. Jesus não foi no templo conversar com os fariseus? Ele não foi lá para bater chibata neles, não, viu, gente? Ele foi lá porque os fariseus também estavam fazendo parte da programação dele de semear o bem. Ele foi lá, inclusive sabendo que entrando ele iria ser apedrejado, ele iria ser incompreendido. Ele não deixou de ir, ele foi. Sabendo dos percalços. Quantas vezes a gente está diante de problemas que a vida está apontando para a gente seguir, mas a gente prefere deixar de lado? Isso, deixar de lado significa adiar o mérito. Honra ao mérito. Não vem na medalha que premia o vitorioso? Honra ao mérito. Então, nós estamos aqui, queridos amigos, num momento muito especial, num momento muito significativo da nossa vida. Nós nos aproximamos, hoje, dia 16 de 12 de 2016. Olha que data é essa. 6 mais 1, 7. 1 mais 2, 3. Ali vocês vão encontrar símbolos da evolução. Eu não vou falar disso hoje. Futuramente vocês podem estudar conosco. O número 3 é o número mágico da evolução. Jesus estava no monte, ou da caveira, na cruz, do lado de 2 ladrões, não foi? Simbolicamente, historicamente, o bom ladrão e o ladrão do mal, a definir facetas, pontos de vista. Né? O mau ladrão disse para Jesus: você não é o rei? Cadê seus súditos? Não foi o que ele falou? Cadê aqueles que vão pelejar por você? Você está abandonado. Aí o outro do outro lado percebe, em tese, a contradição, o ponto de vista equivocado, e já num movimento em busca da luz, afirma: Senhor, quando chegar no paraíso, lembre-se de mim. Essa frase é extraordinária. E o que é que Jesus diz para ele?
Eles estavam à beira da morte. Jesus afirmou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Emmanuel, certa feita, afirmou: Jesus não disse que ele permaneceria com ele no paraíso. Ele disse: estarás comigo. O que significa estar com ele? Ir para uma região espiritual elevada? Se Jesus quisesse, poderia. Ele tem autoridade. Mas Jesus sabe que o espírito, ele frequenta a zona espiritual que ele alimenta. Então, não, é antididático tirar uma flor de um ambiente para levar para um ambiente inóspito, não é? Da mesma forma, levar a flor para um ambiente que ela não está adaptada, um ambiente elevado. Então, nós não podemos habitar regiões superiores, porque nós não damos conta ainda. O pássaro, ele voa até uma determinada altura. Se ele passar disso, ele vai estourar os pulmões, por causa da pressão atmosférica. Pegaram lá? Então, não podemos dar um voo que a nossa mente não consegue sustentar a nossa posição depois. Portanto, eu quero dizer que estamos vivendo um momento importante. Estamos convivendo com pessoas que foram escolhidas a dedo para nos ajudar. Estamos vivendo numa cidade, num clima, num país que tem a nossa cara. Se estamos passando por uma onda de crise, de mudanças, de profundas transformações em todos os setores da humanidade, e que muitas vezes o sentimento é de fragilidade, de impotência, de medo. Imagine, você hoje trabalhar a vida inteira para ter uma aposentadoria lá na... Eu queria dizer para vocês que está certa a indignação, mas a realidade da aposentadoria nos Estados Unidos é a mesma que eles estão querendo implantar aqui. Os sistemas previdenciários dos países estão todos no fundo do poço. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o estado confuso de dificuldade está no mundo inteiro. É legítimo querer desejar qualidade de vida, é legítimo. Mas vamos perceber também de que Deus está a amparar a todos e que nós teremos o que nós precisamos. E bem-aventurado aquele que vive com o que precisa. Porque se a gente aprende a ter uma vida digna, com o mínimo que a providência divina nos premia, nós poderemos ser felizes do mesmo jeito. Agora, se a gente entra nessa onda do crime psíquico, porque é um crime, fomentar medo, dúvida, violência, traições, isso é um crime. Então, quem fomenta o sistema midiático que nos abalroam, que vergastam a nossa intimidade com coisas tão complicadas, cada um vai responder diante da sua própria consciência. Então, quem encarcera pessoas será encarcerado amanhã. Se encarceram de uma forma psicológica, sociológica, econômica, vão responder na mesma proporção. Agora eu quero dizer, é muito melhor, viu? Em tese, ser vítima do que ser algoz. E quando nós reagimos para sobrepor os algozes, nós estaremos entrando na mesma sintonia que eles podem estar
frequentando, porque eles não vão permanecer lá sempre. Aí um filho falou para o pai: pai, eu acho que eles deviam matar todos os corruptos do Brasil. Aí o pai olhou para o filho e disse assim: pois é, meu filho, poderia resolver uma questão. Mas você já parou para pensar, então, que só ficariam assassinos? Não se resolve as questões com violência. Todos os problemas precisam serem compreendidos para que possamos tentar trabalhar soluções. Então, vamos voltar os nossos olhos para, efetivamente, o que nos compete. O que nos compete como cidadãos? Agir conforme nós acreditamos que é o melhor. Então, eu fui dizer lá atrás e agora eu concluo conseguindo chegar onde nós queríamos. Ao invés de ficar brigando com quem está legitimando o aborto, nós vamos trabalhar para conscientizar as pessoas que não vale a pena praticar o aborto. Nós trabalhamos focados na luz. Eu não vou perder tempo com a treva. Eu não vou ficar discutindo o sexo dos anjos com quem não está disposto, com quem está, muitas vezes, robotizado, está fanatizado com pontos de vista. Não é assim que nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo quebrando as barreiras, os muros. Nós vamos mudar o mundo aprendendo a sonhar. Porque quem não sonha é um homem morto. E sonhar é legítimo. E nesses momentos do final do ano, fica sempre aquela imagem que John Wister Lennon traduziu numa poesia intitulada Imagine, quando ele afirmou que ele era um sonhador, mas que ele não era o único. Então vamos todos juntos sonharmos com um mundo melhor. Trabalhar Jesus no nosso coração, procurando fazer com que as atitudes sejam como a que ele nos ofereceu como exemplo. Cuidando do âmbito das nossas responsabilidades e semeando para todos os corações a fraternidade pelos exemplos, a paz pelo comportamento, o carinho quando carinhosos, a amizade quando amigos. Vamos sair pelo mundo para dizer para as pessoas que o mundo está progredindo, sim, e que nos próximos dias a cristandade universal comemora o nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Que nós sabemos que ainda é uma comemoração muito materialista, aonde que o aniversariante acaba se tornando o menos considerado. Porque o que nós consideramos é o símbolo do materialismo que o Natal enseja. Então, possamos trabalhar de sorte que o aniversariante seja realmente o objeto das nossas atenções. E o objeto das nossas atenções, Jesus, ele está no olhar, no coração, na mente de todos aqueles que convivem conosco. Nós gostaríamos de desejar a todos vocês, aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham agora, através da transmissão ao vivo, os companheiros da Rádio Brasil Espírita, os amigos da FEAC, agora da Novos Horizontes, não é? O portal que a gente vai estar lançando aí em breve. Nós gostaríamos de desejar a vocês, que estão conosco com tanto carinho, com tanta perseverança, aos seus familiares, né? Aos nossos familiares, que tenhamos todos juntos com Jesus um Feliz Natal, um próspero 2017. 2017 vai ser muito bom, como 2016 foi. Eu escutei hoje uma pessoa falando, graças a Deus 2016 está acabando. Aí eu disse, graças a Deus 2016 está acabando, porque 2017 está nascendo. Mas ela quis dizer que 2016 foi um ano péssimo. Aí eu pensei,
Em que sentido que o ano de 2016 foi péssimo? O ano de 2016 foi muito especial, porque 2016 eu aprendi tantas coisas. Eu tive a oportunidade de conviver com tantos corações, de poder fazer tantos amigos. Que 2017 seja um ano maravilhoso e que nós possamos, com Jesus, continuar nessa estrada, trabalhando sempre com os amigos. E o mineiro encerra a reunião dizendo que o amigo é uma coisa muito especial. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Que o nosso amigo Jesus, companheiro de tantos mistérios, possa nos envolver, que Ele possa envolver a todos os nossos familiares. Que este Natal simbolize para todos um momento próspero a inaugurar uma etapa de transformações e que possamos, meus queridos irmãos, sentir a presença de Maria Santíssima, veleira do bem, com as representantes da ternura e da fraternidade real, no seio de todas as famílias, pois esse núcleo bendito que há de sustentar, que há de fundamentar, portanto, a sociedade do futuro, da regeneração dos corações de toda a humanidade terrena. Dias melhores estão a caminho daqueles que abrirem os portais da alma para que Jesus, nosso Senhor e Mestre, se faça diminuindo o sofrimento e esclarecendo para vencermos as nossas trevas, chamada ignorância, presunção, vaidade. E assim, nós nos despedimos, augurando, portanto, dias de fraternidade, de igualdade e de irmandade entre os povos. Que assim seja.